Olá, a gente vai iniciar então aqui a nossa aula 5, falando sobre demonstração dos fluxos de caixa, tá? E também demonstração do valor adicionado. Então vamos lá, objetivamente aqui. O que é o fluxo de caixa, né? A gente vai analisar o balanço patrimonial. Quando a gente olha o balanço patrimonial, toda essa conta aqui, caixa e equivalentes de caixa, ela vai ter entradas e também vai ter saída de recursos. Então, isso é o que vai impactar o fluxo de caixa. Pode ser recebimento de vendas, pode ser que a empresa ela adquiriu algum bem imóvel, isso aí já é um investimento, ou um financiamento, ela tomou algo emprestado. E aí, ao final, vai se gerar aqui a demonstração dos fluxos de caixa, caixa gerado nas operações, aqui o fluxo de caixa também do financiamento e de investimento. Então, a gente vai analisar aqui, né, fluxo de caixa dos investimentos, fluxo de caixa de financiamentos. E aí, a gente, olhando aqui de uma forma esquematizada, como eu falei há pouco, nós temos aqui o balanço patrimonial, nessa conta específica, caixa equivalentes de caixa, onde nós vamos ter o fluxo operacional, o fluxo de investimento e o fluxo de financiamento, sendo que o fluxo operacional, ele vai estar retratado principalmente nas contas lá da demonstração do resultado do exercício. Fluxo de investimento, mais em bens e fluxo de financiamento em empréstimos. Então, vamos lá para a nossa parte teórica aqui da demonstração dos fluxos de caixa DFC NBCTG 03. A demonstração dos fluxos de caixa, quando usada em conjunto com as demais demonstrações contábeis, ela proporciona informações que permitem que os usuários avaliem as mudanças nos ativos líquidos da entidade, sua estrutura financeira, inclusive sua liquidez e solvência. Liquidez é aquilo que está mais próximo de se transformar em recurso, e sua capacidade para mudar os montantes e a época de ocorrência dos fluxos de caixa, a fim de adaptá-los às mudanças nas circunstâncias e oportunidades. As informações sobre os fluxos de caixa, só um minuto aqui para a gente. Então, vamos lá. As informações sobre os fluxos de caixa são úteis para avaliar a capacidade da entidade de gerar caixa e equivalentes de caixa e possibilitam aos usuários desenvolver modelos para avaliar e comparar o valor presente dos fluxos de caixa futuros de diferentes entidades. A demonstração dos fluxos de caixa também concorre para o incremento da comparabilidade na apresentação do desempenho operacional por diferentes entidades, visto que reduz os efeitos decorrentes do uso de diferentes critérios contábeis para as mesmas transações. Então, isso aqui, que é a parte teórica, conceituando a demonstração dos fluxos de caixa. Nós temos aqui definições importantes. Caixa compreende numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis. Equivalentes de caixa são aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. 90 dias, a gente vai falar mais à frente aqui sobre equivalente de caixa, tá? Vamos aprofundar mais um pouco aqui essa conceituação. Os fluxos de caixa são as entradas e saídas de caixa e equivalentes de caixa. Aquilo que eu havia falado lá naquele esquema de entrada e saída de recursos. As atividades operacionais são as principais atividades geradoras de receita da entidade e outras atividades que não são de investimento e tampouco de financiamento. As atividades de investimento são as referentes à aquisição e à venda de ativos de longo prazo e de outros investimentos não incluídos nos equivalentes de caixa. E as atividades de financiamento são aquelas que resultam em mudanças no tamanho e na composição do capital próprio e no capital
de terceiros da entidade. Então, como eu havia falado aqui, vamos aprofundar um pouco aqui em caixa e equivalentes de caixa, ok? Os equivalentes de caixa, eles são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e não para investimento ou outros propósitos. Para que o investimento seja qualificado como equivalente de caixa, ele precisa ter conversibilidade imediata em montante conhecido de caixa, está sujeito a um insignificante risco de mudança de valor. Portanto, um investimento normalmente qualifica-se como equivalente de caixa somente quando tem vencimento de curto prazo, por exemplo, 3 meses ou menos, ou seja, 90 dias ou menos, a contar da data da aquisição. Os investimentos em instrumentos patrimoniais de patrimônio líquido não estão contemplados no conceito de equivalentes de caixa, a menos que eles sejam substancialmente equivalentes de caixa, como, por exemplo, no caso de ações preferenciais resgatáveis que tenham prazo definido de resgate e cujo prazo atenda à definição de curto prazo. Então, o que a gente deve verificar aqui, 90 dias, tá? A contar da data de aquisição, para se considerar aqui um equivalente de caixa quando a aplicação no caso dos recursos. Empréstimos bancários são geralmente considerados como atividades de financiamentos, tá aqui, empréstimos bancários. Entretanto, saldos bancários a descobertos decorrentes de empréstimos obtidos por meio de instrumentos como cheques especiais ou contas correntes garantidas, que são liquidadas a curto lapso temporal, compõem parte integral da gestão de caixa da entidade. Então, quando o empréstimo bancário ele é aquele empréstimo natural que se toma um dinheiro emprestado de uma instituição financeira, de um banco, a gente tem ali atividade financeira, como eu inseri lá no início. Mas quando a gente tem aquela caixa, né, aquela conta que tem ali cheque especial, isso é considerado como gestão de caixa. Nessas circunstâncias, saldos bancários a descobertos são incluídos como componente de caixa e equivalentes de caixa. Uma característica desses arranjos oferecidos pelos bancos é que, frequentemente, os saldos flutuam de devedor para credor. Os fluxos de caixa excluem movimentos entre itens que constituem caixa ou equivalentes de caixa, ou seja, aqueles movimentos verticais de caixa e equivalentes de caixa, porque esses componentes são parte da gestão de caixa da entidade e não parte de suas atividades operacionais de investimento e de financiamento. Então, se a empresa tem recurso em caixa e coloca ali numa aplicação que tem 90 dias, ou seja, de caixa para equivalente de caixa, isso não significa uma operação que está influenciando esse fluxo, é apenas ali para manter o seu componente de gestão de caixa. Então, a gestão de caixa inclui investimento do excesso de caixa em equivalentes de caixa, que é esse movimento vertical de caixa para equivalentes de caixa, essa aplicação dentro dos 90 dias. Apresentação da demonstração dos fluxos de caixa. A demonstração dos fluxos de caixa deve apresentar os fluxos de caixa do período, classificados por atividades operacionais, atividades de investimento e atividades de financiamento. A entidade deve apresentar seus fluxos de caixa advindos das atividades operacionais de investimento e de financiamento, de forma que seja mais apropriada aos seus negócios. Então, como ela deve apresentar, né? Da forma que seja mais apropriada aos seus negócios. A classificação por atividade proporciona informações que permitem aos usuários avaliar o impacto de tais atividades sobre a posição financeira da entidade e o montante de seu caixa e equivalentes de caixa. Essas informações podem ser usadas também para avaliar a relação entre essas atividades. E aqui a gente chama atenção, né, a esse importante esse item aqui,
da norma, né, da NBCTG 03, que diz: uma única transação pode incluir fluxos de caixa classificados em mais de uma atividade. Então, por exemplo, quando o desembolso de caixa para pagamento de empréstimo inclui tanto os juros como o principal, que é a parte principal do pagamento, a parte dos juros pode ser classificada como atividade operacional, mas a parte do principal deve ser classificada como atividade de financiamento. Então, chamando a atenção para este ponto em específico. Apresentação dos fluxos de caixa das atividades operacionais. A entidade deve apresentar os fluxos de caixa das atividades operacionais usando alternativamente a alternativa ou método direto, segundo o qual as principais classes de recebimentos brutos e pagamentos brutos são divulgados, ou pelo método indireto, segundo o qual o lucro líquido ou o prejuízo é ajustado pelos efeitos de transações que não envolvam caixa, pelos efeitos de quaisquer diferimentos ou apropriações por competência sobre recebimentos de caixa ou pagamentos em caixa operacionais, passados ou futuros, e pelos efeitos de itens de receita e despesa associados com fluxos de caixa das atividades de investimento ou de financiamento. Então, nós temos, por exemplo, aqui, pelo método indireto, nós vamos utilizar a demonstração do resultado do exercício, já que ela utiliza, né, o lucro ou o prejuízo, e aí a gente vai somar, por exemplo, aqui na demonstração do resultado do exercício, é retirado como despesas, né, a depreciação. E aí, para o fluxo de caixa, a gente tem que somar esse valor, ou seja, são os ajustes que a gente vai realizando a partir da demonstração do resultado do exercício, como, por exemplo, também receitas de equivalência patrimonial que adentram a demonstração do resultado do exercício, que vai, no caso, compor ali o resultado final, lucro ou prejuízo, vamos supor que seja lucro, e aí essa receita de equivalência patrimonial, ela deve ser retirada, tá? Equivalência patrimonial, ela deve ser retirada, por quê? Porque não, esses recursos não transitaram lá pelo caixa e equivalência de caixa, aquela conta lá do balanço patrimonial que a gente demonstrou lá no início aqui da nossa aula, ok? Então, esse é o método indireto, e esses dois métodos, eles são utilizados nas atividades operacionais. Os fluxos de caixa advindos das atividades operacionais são basicamente derivados das principais atividades geradoras de receita da entidade. Portanto, eles geralmente resultam de transações e de outros eventos que entram na apuração do lucro líquido ou prejuízo. Vamos ver aqui alguns exemplos de fluxo de caixa que decorrem das atividades operacionais. Recebimentos de caixa pela venda de mercadorias e pela prestação de serviços, recebimentos de caixa decorrentes de royalties, honorários, comissões e outras receitas, pagamentos de caixa caixa fornecedores de mercadorias e serviços, ou seja, pagamentos é saída de caixa, não é isso? Pagamentos de caixa a empregados ou por conta de empregados, recebimentos ou pagamentos de caixa por seguradora de prêmios e sinistros, anuidades e outros benefícios da pólice, pagamentos ou restituições de caixa de impostos sobre a renda, a menos que possam ser especificamente identificados com as atividades de financiamento ou de investimento, e recebimentos e pagamentos de caixa de contratos mantidos para negociação imediata ou disponíveis para venda futura. A divulgação, em separado, dos fluxos de caixa advindo das atividades de investimento é importante em função de tais fluxos de caixa, representar a extensão em que os dispêndios de recursos são feitos pela entidade com a finalidade de gerar lucros e fluxos de caixa no futuro. Então, a divulgação em separado do fluxo de caixa das atividades de investimento, ela é importante em função de tais fluxos de caixa representarem a extensão em que os dispêndios
de recursos, ou seja, a saída de recursos, são feitos pela entidade com a finalidade de gerar lucros e fluxo de caixa no futuro. Somente desembolsos que resultam em ativo reconhecido nas demonstrações contábeis são passíveis de classificação como atividades de investimento. Exemplos de fluxo de caixa advindos das atividades de investimento são pagamentos em caixa para aquisição de um ativo imobilizado, intangíveis e outros ativos de longo prazo. Esses pagamentos incluem aqueles relacionados aos custos de desenvolvimento ativados e aos ativos imobilizados de construção própria. Recebimentos de caixa resultantes de venda do ativo imobilizado, intangíveis e outros ativos de longo prazo. Pagamentos de caixa para aquisição de instrumentos patrimoniais ou instrumentos de dívida de outras entidades e participações societárias em joint ventures, exceto aqueles pagamentos referentes a títulos considerados como equivalentes de caixa ou aqueles mantidos para negociação imediata ou futura. Recebimentos de caixa provenientes da venda de instrumentos patrimoniais ou instrumentos de dívida de outras entidades e participações societárias em joint ventures, exceto aqueles recebimentos referentes aos títulos considerados como equivalentes de caixa, aqueles mantidos para negociação imediata ou futura, adiantamentos em caixa e empréstimos feitos a terceiros, exceto aqueles adiantamentos e empréstimos feitos por instituições financeiras, recebimentos de caixa pela liquidação de adiantamentos ou amortizações de empréstimos concedidos a terceiros, exceto aqueles adiantamentos e empréstimos de instituições financeiras. Por que exceto isso? Porque aqui vai se configurar como atividade de financiamento. Pagamentos em caixa por contratos futuros, a termo, de opção e swap, exceto quando tais contratos forem mantidos para negociação imediata ou futura, ou os pagamentos forem classificados como atividades de financiamento. E recebimentos de caixa por contratos futuros, a termo, de opção e swap, exceto quando tais contratos forem mantidos para negociação imediata ou venda futura, os recebimentos forem classificados como atividades de financiamento. E aqui a divulgação em separado das atividades de financiamento é importante por ser útil na predição de exigências de fluxos futuros de caixa por parte de fornecedores de capital à entidade. Exemplos de fluxos de caixa advindos das atividades de financiamento são caixa recebido pela emissão de ações e outros instrumentos patrimoniais, pagamentos em caixa a investidores para adquirir ou resgatar ações das entidades, caixa recebido pela emissão de debêntures, empréstimos, notas promissórias ou outros títulos de dívida, hipoteca e outros empréstimos de curto e longo prazos, amortização de empréstimos e financiamentos e pagamentos em caixa pelo arrendatário para a redução do passivo relativo a arrendamento. E agora, a gente, depois dessa parte teórica, nós temos as aulas específicas, né, de fluxo de caixa, a gente vai, então, aqui resolver algumas questões da demonstração do fluxo de caixa. Então, vamos lá. A questão 1. Em dezembro de 2003, uma empresa de consultoria, ok? Ela comprou à vista aparelhos de ar-condicionado para o seu escritório por R$ 6.000. Na data, pagou o frete de R$ 200 e a instalação no valor de R$ 2.000. Os caixas consumidos, ou seja, os caixas, né, que saíram desse fluxo de caixa, equivalente de caixa, reconhecidos na demonstração dos fluxos de caixa da empresa, elaborada pelo método direto, pelas atividades operacional e de investimento, de acordo com a NBCTG 03, demonstração dos fluxos de caixa, são respectivamente. Então, olha só, a empresa ela é de consultoria, portanto, essa atividade operacional foi zero, ela não fez aqui nenhuma transação financeira que fosse aqui, né, do caso de atividade operacional, mas ela adquiriu o ar-condicionado pelo valor de R$ 6.000,
pagou o frete de 200 e a instalação no valor de 2.000. No caso aqui, deu R$ 8.200. E esse valor aqui, ele significa a aquisição de um ativo imobilizado. Esse ativo imobilizado, né, quando a gente olha lá a conceituação, ele tanto é o valor da aquisição, quanto o valor do frete e quanto o valor da instalação. Então, nós temos aqui a alternativa letra A, atividade operacional zero e atividade de investimento, 8.200. Portanto, questão 1, letra A. Vamos aqui para a questão 2. Uma empresa exerce atividade de auditoria independente. Uma empresa que exerce atividade de auditoria independente elabora sua demonstração dos fluxos de caixa de acordo com o método indireto. Para o cálculo do lucro ajustado, a empresa deve adicionar ao lucro líquido, como ajuste, as despesas de. Então, nós temos a demonstração do resultado do exercício, tá? Essa demonstração, no caso aqui já está dizendo que deu um lucro, e o que a gente tem que fazer o ajuste, né? Como ajuste a despesa de aluguéis imóveis? Não, porque isso faz parte da atividade operacional. Salários de empregados também não, salários de mão de obra também não. Mas depreciação, né? Como eu havia falado, depreciação, porque depreciação é um valor que ele é subtraído do ativo imobilizado, mas que ele não tem uma saída de valores lá do fluxo de caixa. Portanto, nós temos aqui na questão 2, letra D. Vamos passar para a questão de número 3. Questão de número 3. Uma sociedade empresária pode elaborar sua demonstração dos fluxos de caixa de acordo com o método direto ou o método indireto. De acordo com a NBCTG 03, demonstração dos fluxos de caixa, a diferença entre as duas demonstrações elaboradas consiste somente na apresentação de qual atividade, né? Ele fala aqui do caixa, o equivalente de caixa, da atividade de financiamento, da atividade de investimento ou da atividade operacional. Então, uma sociedade empresária pode elaborar sua demonstração dos fluxos de caixa de acordo com o método direto ou com o método indireto. Então, de acordo com a NBCTG 03, a diferença entre as duas demonstrações elaboradas consiste somente na apresentação, e aqui é da atividade operacional, como a gente demonstrou que ele pode elaborar tanto pelo método direto quanto pelo método indireto. Então, aqui nós temos letra A, para a questão 3. Vamos aqui para a questão 4, que já tem aqui uns cálculos, né, para a gente realizar. Então, olha só, em 31/12 de X3, 2000X3, uma loja de cosméticos apresentava os seguintes saldos em seu balanço patrimonial. No primeiro trimestre de 2000X4, aconteceram os seguintes fatos. Nós temos aqui os fatos, e ele diz aqui, em relação ao primeiro trimestre de X4, é correto afirmar que a atividade operacional, então, gerou o fluxo de caixa ou consumiu o fluxo líquido de caixa. Então, aqui, quando a gente olha uma questão dessa, a gente já deve analisar aqui qual a espécie da empresa, a loja de cosméticos, então a gente vai ver ali qual a atividade operacional dessa loja, dessa empresa. Vamos ver aqui as contas. Ela tinha lá disponibilidade de R$55 mil, estoques 30 mil, clientes 20 mil, equipamentos de informática 45 mil, salários a pagar 15 mil, empréstimos 35 mil, capital social 120 mil e prejuízos aqui acumulados de 20 mil. Então, vamos ver o que foi que ocorreu no primeiro trimestre de 2004. Venda à vista de todo o estoque. Então, olha só, ele vendeu todo o estoque por 80 mil. Então, nós temos aqui o quê? Que ele, está vendo aqui esses 30 mil de estoque? Ele vendeu os 30 mil, vendeu todo o estoque por 30 mil, desculpa, vendeu o estoque à vista por 80 mil. Então, ele tinha 30 mil,
aqui de estoque, mais 50 mil. Então, nós temos aqui os 80 mil de estoque. Ok. Recebimento do saldo de clientes. Então, ele recebeu aqui 20 mil. Recebeu 20 mil. Venda à vista dos equipamentos de informática por 60 mil. Bom, equipamentos de informática por 60 mil. Isso não é atividade operacional, que é o que a questão aqui está querendo, ok? Então, a gente não vai fazer aqui o nosso cálculo. Pagamento de salários do ano anterior. Olha só. Então, nós temos aqui a primeira saída. Pagamento de salários do ano anterior. Temos agora pagamento de empréstimo bancário contraído. O empréstimo bancário contraído, 35 mil, não é atividade operacional. Esse empréstimo aqui é atividade de financiamento. E reconhecimento e pagamento de despesas gerais no valor de 100 mil. Então, tem aqui 100 mil. Está aqui, ó, reconhecimento e pagamento de despesas gerais, 100 mil. Então, nós temos a saída aqui de 115 mil, e nós temos aqui no caso aqui, a entrada de recursos de 100 mil, né, que é 80 mil, mais os 20 mil, nós temos então aqui 100 mil. Vendo essa diferença aqui, olha só, entrou, né, nos fluxos de caixa, gerou o fluxo de caixa de 100 mil e consumiu 115 mil. A diferença aqui de 15 mil. Portanto, aqui, em relação ao primeiro trimestre de 2024, é correto afirmar que a atividade operacional consumiu fluxo de caixa no valor de 15 mil. Portanto, essa questão aqui é letra C, ok? Letra C. Se você não conseguiu visualizar, retorna novamente aqui essa aula e veja com calma, porque são questões, né, que a Fundação Getúlio Vargas começa a cobrar para o fluxo de caixa, a demonstração dos fluxos de caixa. Bom, nesta parte agora a gente já inicia, então, a demonstração do valor adicionado. Essa demonstração do valor adicionado está prevista na Norma Brasileira de Contabilidade Técnica Geral 09, NBCTG 09, demonstração do valor adicionado. Ela não tem equivalente com as normas internacionais de contabilidade, portanto, é uma norma, né, que é exigida aqui no Brasil, pela Lei 6.404, de 1976. Então, vamos aqui para alguns conceitos. O que é valor adicionado? Representa a riqueza criada pela empresa, de forma geral, medida pela diferença entre o valor das vendas e os insumos adquiridos de terceiros. Inclui também o valor adicionado recebido em transferência. Valor adicionado recebido em transferência, ou seja, produzido por terceiros e transferidos à entidade. A gente vai ver aqui essa conceituação. Então, esse é o valor adicionado. Valor adicionado recebido em transferência. Representa a riqueza que não tenha sido criada pela própria empresa ou pela própria entidade, e sim por terceiros, e que a ela é transferida, como, por exemplo, receitas financeiras, de equivalência patrimonial, dividendos, aluguel, royalties, etc. Precisa ficar destacado, inclusive, para evitar dupla contagem em certas agregações. Então, a gente deve ter em mente receitas financeiras de equivalência patrimonial, dividendos, aluguel, royalties, são valor adicionado recebido em transferência. Receita de venda de mercadorias, produtos e serviços. Representa os valores reconhecidos na contabilidade a esse título pelo regime de competência e incluídos na demonstração do resultado do período. Insumos adquiridos de terceiros. Representa os valores relativos às aquisições de matérias-primas, mercadorias, materiais, energia e serviços, etc., que tenham sido transformados em despesas do período. Enquanto permanecerem nos estoques, não compõem a formação da riqueza criada e distribuída. E a depreciação, amortização e exaustão representam os valores reconhecidos nos resultados do período
e normalmente utilizados para conciliação entre fluxo de caixa das atividades operacionais e o resultado líquido do exercício, aquilo que foi falado lá na aula sobre demonstração dos fluxos de caixa. Tem mais aqui sobre a DVA. A DVA deve proporcionar aos usuários das demonstrações contábeis informações relativas à riqueza criada pela entidade em determinado período e a forma como tais riquezas foram distribuídas. A distribuição da riqueza criada deve ser detalhada minimamente da seguinte forma: pessoal e encargos, impostos, taxas e contribuições, juros e aluguéis, juros sobre o capital próprio, dividendos e lucros retidos / prejuízos do exercício. Vamos então aqui à questão 5, né, de toda essa nossa aula. Uma joalheria reconheceu as seguintes receitas em 2003, com venda de mercadorias, 800 mil, financeira, 400 mil, equivalência patrimonial, 200 mil, venda de ativo imobilizado, 170 mil, e aluguel de imóvel a terceiro, 120 mil. De acordo com a NBCTG 09, demonstração do valor adicionado, na demonstração do valor adicionado da joalheria, em 31/12/2003, o valor adicionado recebido em transferência apresenta o seguinte valor. Então, a gente tem que ter em mente aqui, olha só, volta aqui. O valor adicionado recebido em transferência. Esse conceito aqui que a gente viu, ó, valor adicionado recebido em transferência. Receitas financeiras de equivalência patrimonial, dividendos, aluguel e royalties. Então, a gente vai ter aqui o valor, venda de mercadoria operacional, ela que criou, receita financeira, aqui, ó, 400 mil. Equivalência patrimonial, também foi em transferência. Ela investiu e está recebendo lá da operação que outra empresa fez e vendeu. Venda de ativo imobilizado, está saindo imobilizado da empresa, está saindo ativo, então não entra para o valor adicionado. E aluguel de imóvel a terceiro, 120 mil, aluguel entra. Né? Então, não foi gerado, é um investimento, a empresa aluga um imóvel, então ela tem aqui como um investimento. Então, nós temos aqui o valor de 720 mil na DVA, portanto, a gente tem nessa questão aqui, letra C. Vamos aqui a mais uma questão. Uma empresa que atua na atividade de perícia contábil apresentou as seguintes receitas em 2003. Prestação de serviços, 120 mil. Venda de ativo imobilizado, prestação de serviços, 200 mil. Venda de ativo imobilizado, 120 mil. Equivalência patrimonial, 50 mil. E financeiras, receitas financeiras, 30 mil. Assinale a opção que indica o valor adicionado recebido em transferência da empresa, de acordo com a demonstração do valor adicionado. Então, veja bem o seguinte, aqui é a pegadinha, né? Aqui é uma pegadinha, tá? O valor adicionado recebido em transferência da empresa e não é valor adicionado recebido em transferência. Aqui é a transferência da empresa. Então, nós vamos ter aqui da empresa, ou seja, aquilo que ela promoveu, é o valor de 200 mil. Por quê? Porque o valor de 200 mil é o valor, então, que ela fez a prestação dos serviços. A venda do ativo imobilizado é um valor de, aqui, 120 mil, ou seja, é um valor de saída, portanto, nós temos aqui um valor de 80 mil, quando a transferência, mas ela quer saber o seguinte, qual o valor recebido em transferência da empresa? Nós temos o valor aqui de 200 mil, letra C, para essa questão. Vamos aqui para a questão 7. Uma loja de roupas funciona em um imóvel alugado de terceiros. Uma loja de roupas funciona em um imóvel alugado de terceiros. A despesa com aluguel é classificada na demonstração do valor adicionado da loja como insumos adquiridos de terceiros.
remuneração de capital de terceiros, ou depreciação, amortização e exaustão. Isso aqui vai ser remuneração de capital de terceiros. Por quê? Porque ela está pagando. Quem é o capital de terceiros? É o imóvel que ele alugou. Portanto, remuneração de terceiros, letra C para a questão 7. E aqui a gente encerra, portanto, tá, as nossas atividades. Bom, só fazendo uma correção aqui, tá? A questão 6, tá? A questão 6 é alternativa B. Então, aqui, 80 mil, tá? Transferência recebida da empresa. Em transferência da empresa. É letra B, tá? Opa, aqui, letra B. Os 80 mil, eu falei 200 mil. É 80 mil porque houve aqui os 200 mil de prestação de serviços e os 120 mil da venda do ativo imobilizado. Então, que foi recebido da empresa, transferência da empresa, o valor de 80 mil, portanto, letra B, está aqui o gabarito. A gente fica aqui com essas aulas de demonstração de fluxo de caixa e demonstração do valor adicionado.